Tudo bem, pessoal? Como acontece nesse ambiente de home office, homeschooling, home qualquer coisa, caiu a conexão e a gente vai retomar desse ponto, tudo bem? Então, a Tati estava fazendo uma fala sobre uma pesquisa que ela fez. Conta para a gente a pesquisa, Tati, por favor. Então, foi uma pesquisa que eu fiz sobre reputação de executivos. E os homens, nessa minha pesquisa, eles não são mais cobrados desempenho. Como o que assim? é cobrado deles, não. Desempenho já é default. Se ele não tiver bom desempenho, ele não vai ter boa reputação. Ok. Entendeu? Só que aí estão cobrando dele agora ativismo, estão cobrando dele agora uma liderança com valores, uma liderança mais humanizada, habilidades, soft skills, né? Habilidades de comunicação e tudo isso. Corta. Vamos para as mulheres. Ok. O que é cobrado das mulheres ainda? Desempenho? Desempenho. É cobrado das mulheres ainda a habilidade de formar boas equipes. As mulheres que conseguem ter em seus boards boas equipes, atrair talentos ali e tal, gente. Então, assim, o machismo estrutural é tão grande que a gente ainda tem que provar que é bom em desempenho. Mas é uma contradição muito curiosa, porque assim, as mulheres têm mais formação, vários anos a mais de formação. Se elas chegaram até ali, é porque elas foram melhores que todos os seus outros homens pares, porque ela tem que ser muito melhor para poder ser considerada, né? E assim, e são pessoas, gestor. O gênero vai fazer que diferença nesse sentido aí, né? Então, assim, estranho, né? É muito a percepção dele, né? Aí volta para a discussão de reputação que você falou antes. Pessoas ou empresas, é como os outros o percebem, né? É curioso isso. E isso tem a ver com a quantidade mesmo de mulheres que estão nos boards, entendeu? É por isso que as mulheres ainda precisam provar que elas são boas em desempenho. Porque para a gente, né, as mulheres executivas e tal, a gente sabe que os negócios liderados por mulheres são negócios que se sustentam por mais tempo. Tem pesquisas do Sebrae que mostram isso, o quanto que a liderança feminina tem um impacto positivo. Mas a gente, quando vai para as grandes empresas, ainda precisa provar que tem desempenho, que tem adequação, que está adequado àquele modelo corporativo. Então, assim, eu nunca poderia estar com minha tiarinha de blogueirinha, de tatão rainha lá num board, numa conversa de board. Enquanto eu sou CEO de uma empresa, ainda que pequena. Sim. Né? Enfim, eu fundei uma empresa. Claro. Não, e fundou a empresa e lida com empresas de grande porte, com internacionais, de museu, né, do amanhã, que você está falando, a Vale, né? De projetos como do CEBEDES a ferramentas de consumo, tem de um tudo, né? O CEBEDES, eu acho bem importante a gente pontuar a importância desse guia de comunicação e sustentabilidade que foi feito. Porque o CEBEDES tem, como empresas associadas, 50% do PIB nacional. Nossa. E a gente está falando com 50% do PIB nacional sobre como fazer a comunicação de sustentabilidade. Bacana. E esse olhar. Então, quando essa galera toda está lá preocupada com sustentabilidade, com comunicação da sustentabilidade, para a sustentabilidade, e a própria sustentabilidade da comunicação, isso para mim é muito simbólico. Claro. Isso mostra que é um caminho sem fim, sem volta, né? Assim, a gente vai, não tem mais volta e não tem fim. Não, tá, mas a gente, no Brasil, realmente, tem 20 anos que eu brinco com essas questões, que eu lido com as questões de sustentabilidade, né? Você me conheceu, inclusive, por causa disso, em termos da SPM. Mas você acha que esse ano ele foi positivo, negativo ou neutro em relação à sustentabilidade e ao discurso da sustentabilidade nas organizações? Eu acho que ele foi extremamente positivo para o discurso de sustentabilidade nas organizações pelo seguinte motivo. As pessoas precisaram se isolar. Esse isolamento trouxe para a sociedade uma conversa muito forte sobre as desigualdades. Perfeito.
sobre os privilégios que cada um tinha, se você ia voltar a trabalhar ou não, se você era essencial ou não, o quanto que você poderia se pôr em risco por causa do seu trabalho e tudo isso. E as próprias condições de vida das pessoas, né? As pessoas... O Brasil sempre teve uma desigualdade imensa, mas parece que só agora a galera percebeu que tem gente sem saneamento. Hello, né? Então, assim... Não, em capitais grandes como Rio de Janeiro, de Madureira em diante, sim, é Sumidouro. Madureira é um centro comercial fortíssimo da cidade do Rio de Janeiro. Ali, né, é Sumidouro, não é esgotamento. Sim. E aí, por que eu acho que isso foi importante? Porque essa discussão toda na sociedade, e até mesmo a queda daqueles padrões de quem era influencer, né? Os influencers das redes sociais, que começaram a postar um monte de besteira e perderam seguidores e tal. Aquilo fez com que as empresas passassem a ser mais bem avaliadas e mais bem percebidas, a reputação mudou, né? O elemento base da reputação virou agora a geração de valor compartilhado. Perfeito. Certo? Então, as empresas que ficaram bem vistas durante a pandemia, e é um movimento que eu imagino que vai durar por bastante tempo, não só agora, nesse momento de crise, são as empresas que conseguiram gerar valor compartilhado, pensaram no todo. São as empresas que agiram em colaboração. Então, isso é totalmente sustentabilidade, né? Quando você sai da lógica do eu vou só ganhar dinheiro para eu gerar um valor para a sociedade, ou eu ajudar a sociedade a superar esse problema, isso é sustentabilidade pura, né? É interdependência. O que eu acho curioso, quando a gente tem que voltar a isso, né? Porque isso é um tema que não é uma novidade, mas ele ainda é uma demanda dentro das organizações, é que se você olhar a origem das empresas, por exemplo, no modelo americano, não vou nem falar na Inglaterra, uma das empresas mais antigas que tem no mundo, né? Elas eram empreendimentos. Elas, por exemplo, para construir uma ponte, você constituía um empreendimento legalmente formal para fazer uma entrega à sociedade, e uma vez que aquilo terminasse, aquilo era desfeito. E a lógica de empresa, né? Os conceitos originais de empresa na própria literatura e na prática internacional, isso era de uma entrega de valor para a sociedade, que gerava dinheiro para os seus donos, ok. Né? Mas fugindo, inclusive, da lógica original dos senhores feudais, que eram descendentes de Deus e donos das terras e da vida dos indivíduos que eles estavam, com uma lógica de uma contracultura vinda da burguesia no mundo. Isso se dá dessa maneira. A gente tem que resgatar a ideia de que eu tenho que prestar um serviço à sociedade para além do lucro que eu gero dos salários. É muito estranho na minha cabeça, porque assim, tudo bem, é cíclico, né? A gente vive ciclos, é pendular, né? Vai e volta em certas questões, é como a comunicação ser estratégica já foi entendida há uns tempos atrás, de que significa que ela tem que resolver tudo. Não, a comunicação não resolve tudo, ela é parte de um processo. Tem momentos onde você vê que na comunicação, lá na ponta, já decidimos tudo, já estruturamos todo o problema que nós vamos gerar para gerar dinheiro no curto prazo, agora chama a comunicação para resolver isso aqui, para ser criativo. Né? São movimentos pendulares, a gente vai e vem procurando um caminho do meio aí e tendo importância na tomada de decisão da alta direção e gerando essas conexões em suas múltiplas camadas. Acho interessante. Mas trazendo isso para outra perspectiva, né, ainda fechando a questão da sustentabilidade, para uma outra perspectiva, as pessoas sempre associam sustentabilidade com o meio ambiente. Né? É a primeira coisa que as pessoas pensam. É só isso? Não, a sustentabilidade é completamente colorida. Isso é o que eu defendo lá no guia do CEBED, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles são descritos pelos ODS, que são 17 ODS. E eles são extremamente coloridos. Eles vão desde a proteção do clima, né, do meio ambiente, enfim, contra as mudanças climáticas, né, a proteção contra as mudanças climáticas, a proteção do solo, das águas e tal, a redução das desigualdades, o combate à fome, a ter um consumo sustentável. Então, assim, sustentabilidade não é verde, sustentabilidade não é só meio ambiente. Já desde o início, lá atrás, desde quando surgiu o Triple Bottom Line, já se falava que eram 3 pilares, que era o pilar ambiental, mas era também o social, né? E era também o econômico.
Hoje a gente está falando em ESG, que nada mais é do que isso. Porque a gente está trazendo governança, a governança está lá no pilar econômico, gente. Está lá no pilar de gestão, está lá no pilar de pessoas também. Sim. Então, assim, hoje eu acredito, eu tenho plena convicção que todas as crises que as empresas passam, todas as crises de reputação, são, na verdade, crises de sustentabilidade. Perfeito. São crises em um desses pilares. Se você olhar em perspectiva, agora a Lava Jato é qual? É o pilar de governança. Perfeito. Se você for para os acidentes da mineração, está onde? Está no meio ambiente, mas também está no social. Perfeito. Né? Então, assim, todas as crises que a gente tem vivido hoje, crises de reputação, são crises de sustentabilidade. Perfeito. Mas Tati, fala uma coisa para mim. Tá bom. Eu imagino que eu sou, com os meus alunos, eu sou um profissional de jornalismo, publicidade, de RP, sou um comunicólogo, ou sou uma pessoa de administração, e mais está entrando nisso. Recebi uma demanda para poder fazer um plano de comunicação organizacional. Como é que você pensa? Como é que é o passo a passo? A gente fez uma série de ponderações que são dimensões de análise, são pontos teóricos de uma certa pesquisa em que você olha de maneira sistemática para as coisas, entende e gera uma análise crítica sobre aquilo, mas ela se desdobra em práticas da organização. Então, ela é híbrida, né? Ela é prática e teórica nessa brincadeira simultaneamente. Em termos práticos, se você for contratado agora para fazer um plano de recuperação, de redesenho, reposicionamento de uma organização, independente do porte, qual é o fluxo? O que você faz? Como é que é esse teu processo de planejamento? O meu processo é muito baseado em diálogo, tá? Eu não acredito em press release para fazer reputação. Eu acho que isso não existe. O meu trabalho é baseado no fortalecimento dos laços de confiança. E você só faz laço de confiança, só aumenta a confiança quando você faz junto. Okay. Por quê? Porque você diminui a resistência. Perfeito. Todo o meu processo é feito em diálogo. Eu vou primeiro ouvir as pessoas, eu vou primeiro saber qual é a opinião que aquelas pessoas têm sobre determinada empresa. Eu vou fazer uma pesquisa, seja essa pesquisa, às vezes é só pela internet mesmo, só de acordo com o que sai na mídia. Depende muito do budget de cada lugar. Claro. Né? E também da abertura, porque a gente tem gestões que estão mais abertas e que permitem que a gente vá a campo e fale com as pessoas, e tem outras gestões que ainda estão mais fechadas, não querem esse primeiro contato, porque tem medo desse primeiro contato. Então, a gente também precisa respeitar o momento de cada gestão e, aos pouquinhos, caminhar com isso. Né? Mas o meu primeiro ponto é sempre fazer um levantamento de como essa empresa é percebida. Aí eu vou ali, depois desse levantamento, né, dessa conversa, eu vou elencar quais são os pontos, como essa imagem, como essa empresa está sendo percebida por aquele público em especial, e vou tentar conversar, porque aí eu faço um cruzamento de como a empresa gostaria de ser vista, como ela está sendo realmente vista, e aí a gente vai traçar caminhos para, né, ações de curto, médio e longo prazo, para que isso fique mais próximo. Não necessariamente a imagem ideal vai ser a imagem que vai ser conseguida no final do processo, mas é uma tentativa de fechar esses gaps. É assim que eu trabalho. Mas eu trabalho com muito diálogo e sempre levando em consideração um objetivo de longo prazo, né? Então, assim, você falou do escritório de advocacia, que é um exemplo menor. O que é que a gente tinha ali? Tinha uma gestão que era percebida, uma empresa percebida como tendo apenas uma gestão masculina e tal. A gente foi abrindo espaço para que a liderança feminina aparecesse. A gente foi fazendo mudanças internas ali para que aquilo ficasse mais visível. Por quê? Porque aquela liderança extremamente masculina já não era mais benéfica para a empresa. Né? Então, assim, a gente vai colocando, faz também uma hierarquia de objetivos, né? Quais são os... Por quê? Porque, às vezes, quando a gente consegue mexer em um pontinho, é Pareto puro, sabe? A gente traz um monte de outras coisas junto, então, de outras percepções que vêm junto. Então, é isso que eu faço.
Ou seja, não dá para falar de tudo ao mesmo tempo, né? Você precisa sequenciar e organizar em função do grau de urgência, quase que uma GUT, né? De urgência, tendência e do impacto que aquilo vai ter, e vai desdobrando e mapeando os resultados intermediários, é isso? E não só isso, a gente precisa ver em quais pontos a empresa tem legitimidade para falar. Ah, bacana. Entendeu? Porque ela pode ter ações mais urgentes, assim, percepções mais urgentes que precisam ser sanadas, mas ela pode não ter ali substrato interno para tratar daquele tema. Então, se ela não tem ainda substrato interno para tratar daquele tema, a gente tem que alimentar ela, seja na gestão ou na comunicação, dependendo de onde tiver a falha, para poder chegar naquele ponto. Tá. E você falou de que você tem um objetivo de longo prazo, mas você organiza de médio e curto prazo também. Mas a métrica nasce no final, ela nasce no início, na hora que você pondera os objetivos. Como é que você pensa mensurar? E comunicação, ela pode ser mensurada só qualitativamente, qualitativamente. Então, assim, como começa a mensuração? Para que serve a mensuração? E ela é só quali ou ela é quali-quanti? As minhas métricas são de impacto, tá? Eu trabalho métricas de impacto, não acredito em métricas de alcance. Ok. O que é que eu quero dizer com isso? Para mim, importa muito pouco se se um post nas redes sociais teve um compartilhamento gigantesco ou não. Mas eu faço uma pesquisa inicial para saber qual é a percepção das pessoas ali e de tempos em tempos eu vou atualizando aquela pesquisa. E aí eu consigo ter métricas de impacto. Perfeito. Tá? E aí eu tenho, claro, também algumas métricas muito pontuais. Por exemplo, nesse caso que a gente estava falando da liderança extremamente masculina e tal, quando eu consegui colocar uma matéria na BBC Brasil, que tinha uma liderança masculina e uma liderança feminina como porta-voz daquela empresa, para mim foi um grande uau. Por quê? Porque a BBC é um veículo de grande alcance, aí a gente vai para aquela métrica de alcance que a gente estava falando antes, que não é a mais importante, mas é a BBC. Okay. Entende? A BBC consegue pautar outros veículos. Perfeito. E eu estava tendo ali exatamente a exposição que eu gostaria de ter, uma exposição equilibrada. E a gente sabe da dificuldade que a gente tem de conseguir 2 porta-vozes de uma matéria só. Nossa. De uma só empresa. Verdade. Né? E a gente conseguiu isso, um porta-voz masculino, um feminino, os dois conversando numa matéria só sobre um tema específico. Então, assim, há casos e casos. Há casos em que essa métrica pontual também é usada como indicativo de sucesso. Porque uma vez conseguiu, né, você consegue outras vezes também. Claro, claro. Interessante. Bacana. Você dá alguma sugestão para quem está começando essa história, querendo sair de jornalista para comunicador organizacional? Não sei nem como você está se expressando hoje. De publicitário para isso? Qual é a dica que você dá para esse povo que está começando aí? Olha, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando agora, era sempre esse olhar sistêmico. Estude sobre tudo. Perfeito. Sabe? Estude sobre finanças, estude sobre impactos, sobre riscos, né? Riscos operacionais, riscos ambientais. Tenha também desenvolva a habilidade de diálogo. Isso eu também acho que é muito importante, a habilidade de escuta. A gente precisa escutar muito mais do que falar. Legal. Quando a gente está numa postura né, num papel de comunicador organizacional, a gente precisa ter essa empatia. Para ter empatia, a gente precisa saber ouvir. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas se dediquem a saber escutar e a saber dialogar. Que não vão para a arena, né, entre aspas, cheio de certezas. Porque suas certezas se acabam no primeiro choque de realidade que você tiver, todas as suas certezas vão para o lixo. Então, também preciso muita resiliência, sabe? E estar aberto ao novo sempre. Ok. É preciso estar aberto ao novo sempre, porque a gente trabalha numa área em constante evolução, né? A gente, na verdade, faz a história enquanto está vivendo a história. Sem problema. Chegou o seu segundo filho, seu filho de 4 patas, chegou aí? Tá, mas só... Alguém tocou a campainha, aí o cachorro latiu porque alguém tocou a campainha. Não, sem problema, a gente está fechando já. Só para eu poder, então, entender uma coisa. Legal. Então, a questão é você ter um pensamento sistêmico, divergente e plural, né? Que é assim como é a organização. Então, se você vai falar sobre a organização
e ela é um ambiente plural, você deveria ter um pensamento plural. Tá. Mas uma última coisinha aí. Muitos alunos meus chegam para mim dizendo, poxa, Murá, a gente aprendeu isso aqui na faculdade, eu fiz o curso X, o curso Y, eu vou lá para minha empresa, tento implantar aquilo e o meu chefe diz que não é bem assim, ele quer que eu faça uma ação que gere resultado no curtíssimo prazo, eu tenho que... Então, há um choque de realidade e nem sempre ele consegue estar num ambiente onde aquilo já esteja fluindo, onde as pessoas entendam e estejam matriculadas na ideia de que a reputação e a construção de relacionamento gera resultados financeiros também. Alguma dica aí, fora de senta, medita e flui? O que você sugere? Então, isso é negociação pura, né? Isso, você precisa ter essas técnicas de negociação também. Então, o que eu sugiro para essas situações? Que você entenda o que faz o seu chefe, enfim, sua liderança, seja lá quem for, tomar decisão. Em que é baseada a tomada de decisão dessa pessoa? E aí você pode, se você estiver bem estruturado, você já apresenta a proposta para essa pessoa, levando em consideração o que é importante para a tomada de decisão dele ou dela. Essa pessoa, entendeu? Então, isso diminui a possibilidade. Se você está lá só falando que é legal, a pessoa não compra. Se for uma pessoa que tem ainda essa visão de curto prazo, que tem em conta ainda essa visão de só financeira, né, não do valor compartilhado, mostra para essa pessoa o impacto financeiro daquela ação. Porque isso também traz retorno em curto prazo. A gente também consegue mensurar isso. Então, assim, vá para suas reuniões preparado ou preparada. Se prepare. E tenha essa visão macro. Não vai defender só porque você acredita. Tem argumento, né? Coloque aquilo, faça projeções, mostre outros exemplos que deram certo. Se você estiver fazendo algo muito inovador, que ninguém nunca fez e que você não tenha como provar que já deu certo em outro lugar, baseie seu pleito com a teoria. Ou com a tendência, com o que quer que seja. Isso é muito importante. Perfeito. Porque você vai ganhando, né? Você vai ganhando musculatura para a sua defesa. Você se mostra estratégico. Se mostra estratégico. Eu acho que esse o conselho, né? Perfeito. Tá ótimo. Uma coisa interessante que eu acho que eu poderia dizer também é não tome uma negativa inicial como uma derrota. O que eu quero dizer com isso? As pessoas precisam amadurecer, às vezes, certos conceitos na sua cabeça. Então, assim, se você propuser uma ação e essa ação não for aceita num determinado momento, não tire aquilo como uma derrota. Pode ser que daqui a um ano aquela sua ação seja posta em prática. Talvez você nem esteja mais na empresa para ver quando aquilo vai ser posto em prática. Também tem isso. Mas ter a certeza de que você plantou uma semente. Porque são essas reflexões que fazem a gente mudar. Eu já vivi várias situações em que poxa vida, eu propus uma coisa e aquilo não foi adiante, deu 3, 5 anos depois aquilo estava lá sendo feito. Sim, era só que eu estava no outro tempo, né? Eu já tinha visto antes e a empresa precisa de tempo. Então, as empresas estão mais ágeis agora, estão cada vez mais ágeis, mas elas também têm tempo de amadurecer. Perfeito, perfeito. Eu também passei por umas situações como essas em alguns projetos que eu fiz e que depois, um deles, inclusive, tinha proposto uma ação de integração entre micro-regiões onde aquela empresa atuava, não foi aceito, e uns 3 anos depois eu estava no carro dirigindo, aí estava lá, inclusive, com o nome que eu tinha dado para o projeto. Projeto XPTO com goma. Eu disse, nossa, né? E era exatamente o que eu tinha proposto que fosse feito, que as pessoas, não, bobagem, não tem sentido. E estava lá sendo feito, né? É claro, se você me disser, pode ter vindo a outra pessoa ter tido a mesma ideia, pode. Mas seja como for, aquela sementinha de tomar a decisão da organização estava lá. Tanto que eles passaram a acreditar que aquilo fazia sentido. Mesmo que tenha sido uma recriação, ter sido uma apropriação, né? Mas o cenário mudou e as pessoas entenderam que aquela proposta de 3 anos antes fazia sentido naquele novo cenário.
Então, eu concordo com você totalmente. Uma boa dica, resiliência sempre. E aprender, né? O que foi o não, né? Para poder, na próxima argumentação, superar esse não. Legal, boa dica. Tatiana, foi um prazer. Espero contar com você em outros semestres, para a gente discutindo outros pontos, mapeamento de stakeholders, e tantos outros elementos que a gente tem aí para conversar sobre comunicação nas organizações, que é uma área enorme, com temas, subtemas de todas as naturezas. Foi especial, obrigado. E obrigado por você ter aceito a minha proposta, a minha provocação de fique com a sua tiara durante a fala, né? Que gente, só para vocês saberem, tem a ver com uma ação que ela está fazendo dela agora, mas ela, assim que a gente começou, ela resolveu tirar disso, não, né? Vamos lá, vamos quebrar essa formalidade. Então, obrigado por você ter topado, foi muito legal também, e a gente se encontra nos outros projetos. Caso, só para dar uma ideia para vocês, a Tati também é uma pessoa que está sempre inventando uma proposta nova, sempre repensando coisas, e vai da cultura a consumo. Vale a pena vocês acompanharem aí a revista dela, vocês vão encontrar autores interessantes, dicas práticas interessantes, reflexões teóricas interessantes. Esse fluxo e as correlações entre teoria e prática estão muito bem apresentados de uma forma geral. Legal, obrigado. Foi muito bacana. Tchau, pessoal. A gente se encontra nas aulas. Beijo, obrigada.